Após mais de uma década governando a Venezuela, a trajetória de Nicolás Maduro no poder é considerada controversa. As graves acusações de fraude eleitoral, autoritarismo e crime contra a humanidade fazem com que o venezuelano seja considerado um ditador por diversos países e líderes mundiais. Se permanecer no poder, Maduro ocupará a presidência por 17 anos, tempo superior aos 14 de governo do seu antecessor e mentor, Hugo Chávez. O meu nome é Celso Costa Júnior e nessa produção você vai entender como Nicolás Maduro, um ex-motorista de ônibus, se converteu em um dos ditadores mais conhecidos do século XXI e como consegue se manter no poder apesar do isolamento global e da crise que atinge a Venezuela. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Quando Hugo Chávez tentou realizar um golpe de Estado, na madrugada de 4 de fevereiro de 1992, contra o governo do então presidente Carlos Andrés Pérez, Nicolás Maduro tinha 30 anos e sua carreira como motorista de ônibus e condutor no metrô de Caracas ainda estava começando. Na manhã daquele dia, ele acordou com a notícia de que o então tenente-coronel Chávez havia sido preso e assumido a responsabilidade pelo levante militar que deixou 30 pessoas mortas ao redor do Palácio de Miraflores. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Ao contrário de Chávez ou Bolívar, Maduro não tinha uma biografia revolucionária. Nunca havia manuseado armas de fogo. Seus principais dilemas eram se dedicar ao beisebol, a uma banda de rock ou à política, paixões da sua adolescência. Maduro fazia parte de uma família de classe média que vivia em um apartamento da capital venezuelana. Seu pai Nicolás Maduro Garcia era um economista de esquerda e desde cedo influenciou o filho à vida política. Sua mãe, a colombiana Teresa de Jesus Moros, era uma dona de casa muito católica. Por influência dela, Maduro estudou em uma escola de freiras, foi coroinha e quase se tornou padre. Em 1986, Maduro foi estudar em Cuba, onde se formou em uma escola de quadros políticos de esquerda. Voltou à Venezuela com uma visão mais ampla e alinhada aos movimentos de esquerda na América Latina e se vinculou ao movimento revolucionário bolivariano de Chávez. Como muitos outros dirigentes de esquerda, Maduro admirava Chávez e passou a visitá-lo na cadeia, após a tentativa de golpe de 1992. Nesse período também conheceu Cília Flores, advogada envolvida na causa da libertação de militantes políticos de esquerda. Mais tarde, ela se torna sua segunda esposa. Anteriormente, Maduro teve outro casamento, do qual pouco se sabe. Juntamente a outros membros do chavismo, Nicolás Maduro lutou por um indulto para a libertação de Chávez e, em 1994, conseguiu o arquivamento do caso, durante o governo de Rafael Caldera. Nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Foi somente em 1998 que Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela. Desde então, Maduro ocupou cargos importantes no regime, como constituinte, deputado, presidente do parlamento, chanceler, vice-presidente da República e chefe do Partido Socialista Unido da Venezuela. No dia 8 de dezembro de 2012, Maduro se torna o herdeiro do legado da Revolução Bolivariana, por decisão do próprio Chávez, que estava gravemente enfermo de câncer. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eu se los pido desde mi corazón. Antes de sua morte, Chávez terminou com disputas internas no chavismo, principalmente entre Maduro e o presidente da Assembleia Nacional, o militar Diosdado Cabello.
Apesar de na época Cabello ser o favorito entre os dirigentes do regime, Maduro foi o escolhido por ser o nome de maior confiança de Chávez. Nicolás Maduro acompanhou Hugo Chávez e sua família durante todo o tratamento realizado contra o câncer. Foi um dos poucos a ter acesso à intimidade do chefe de Estado, até o seu último dia de vida. Que podamos transmitir a nuestro pueblo, a las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Em 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro Moro se torna presidente da Venezuela, um mês após a morte de Chávez. Quando chegou ao poder, a Venezuela estava à beira do colapso, com sua economia reduzida em 1/3 e o setor petrolífero, o principal do país, desmontado. Isolado globalmente sob o peso de sanções dos Estados Unidos, como sobreviver no cargo? En Venezuela. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. Yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales. Maduro conseguiu silenciar qualquer dissidência interna e manter o controle sobre as estruturas. No seu governo, veículos de comunicação foram fechados e inúmeros jornalistas presos sob acusações vagas. Seu governo consolidou o controle sobre instituições como as Forças Armadas e o Supremo Tribunal, garantindo a sua permanência no poder, apesar de acusações de autoritarismo e fraude eleitoral. Maduro também é acusado de intensificar a destruição de armas de fogo no país, a fim de evitar ataques contra o regime. Seu governo foi marcado por uma crescente crise econômica, inflação descontrolada e a queda nos preços do petróleo, que deteriorou ainda mais a economia da Venezuela, obrigando 1/4 da população a deixar o país. Em 2018, Maduro foi reeleito em um processo contestado por diversos observadores internacionais. Nessas eleições, a candidatura da coalizão opositora, a Mesa da Unidade Democrática, foi invalidada, o que foi considerado como fraude por grande parte da comunidade internacional. Os Estados Unidos e outros países ocidentais passaram a reconhecer o líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino, aprofundando a crise política interna e aumentando o isolamento do regime venezuelano no cenário global. Para conseguir exercer sua liderança, Maduro organiza um governo mais militarizado do que o do próprio Chávez, fazendo com que, na prática, Guaidó nunca chegasse a governar. Desde então, se intensifica a crise de legitimidade de Maduro e aumentam os episódios de autoritarismo. O saldo de violações dos direitos humanos e centenas de presos políticos levam pela primeira vez um país da América Latina ao Tribunal Penal Internacional. Outra medida controversa de Maduro foi promulgar uma lei criando uma província da Venezuela em Essequibo, que é um território internacionalmente reconhecido como da Guiana. Estes e outros assuntos colocam a Venezuela em uma posição delicada no cenário global. Sua diplomacia ficou restrita à Rússia, Cuba, China, Irã, Turquia e alguns outros países considerados autoritários. Uma tentativa de mediação com os Estados Unidos, realizada pelo Brasil, fez com que temporariamente parte das sanções fossem paralisadas, possibilitando que a Venezuela voltasse a comercializar seu petróleo com os norte-americanos. Contudo, as recentes acusações de fraude nas eleições de 2024 fizeram todas as negociações voltarem a estaca zero, inclusive trazendo desconforto e abalando as relações com Luiz Inácio Lula da Silva, um antigo aliado do chavismo. Na campanha eleitoral de 2024, Maduro estava convencido de que venceria a oposição nas urnas e demonstraria ao mundo que é um presidente legítimo, mas não foi o que aconteceu. A dependência do apoio militar e a repressão à oposição continuam sendo fundamentais para sua sobrevivência. A propaganda e o controle sobre as principais instituições do Estado também explicam por que Maduro segue no poder, mesmo após eleições amplamente condenadas internacionalmente e internamente. A combinação de uma economia enfraquecida, isolamento global e oposição crescente colocam Maduro em uma posição cada vez mais difícil, enquanto ele tenta assegurar seu lugar no poder e proteger os pilares de sua administração ditatorial.